Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. Este final de semana vocês vão ser bombardeados na imprensa pela notícia do desaparecimento do jornalista árabe Jamal Khashoggi. Ele teria desaparecido no consulado da Arábia Saudita na Turquia aí no último dia 2 de outubro. O Khashoggi, ele é opositor ao regime do príncipe Mohammed bin Salman, o MBS. Eu já fiz alguns vídeos aqui sobre a Arábia Saudita. Bom, vamos citar algumas coisas da vida do Jamal Khashoggi, porque é uma coisa bastante interessante e não aparece na mídia tradicional, tá? Eu vejo que a mídia só está focando no desaparecimento dele, no envolvimento da Arábia Saudita, nas prováveis sanções dos Estados Unidos, mas tem alguns fatos aqui que vocês precisam saber. Primeiro, o Khashoggi era primo do Dodi Al-Fayed, tá? Aquele namorado da princesa Diana que morreu com ela, tá, em Paris em 1997. Segundo, ele é sobrinho de Adnan Khashoggi. Eu já falei dele aqui no vídeo do escândalo Irã-Contras. Foi um dos maiores contrabandistas da história da humanidade. Ele é sobrinho. Gente, tudo que vier da Arábia Saudita, vocês podem colocar como superlativo, tá? Porque ali circula muito dinheiro por causa da situação do petróleo. Eu já falei também ali que o quadro político da Arábia Saudita é bastante complicado. Vocês imaginam o seguinte: aqui no Brasil, nós temos um Congresso de 513 deputados. Um presidente que assume tem que fazer negociações políticas, né, para conseguir governar atendendo os interesses desses 513 representantes aí. Na Arábia Saudita são 15 mil príncipes, né? E o mandatário da vez ele tem que se equilibrar em cima aí das tentativas de tomada de poder desses príncipes. Então o negócio ali é realmente muito nebuloso, não é nada simples como a gente pensa. Mas vamos aprofundando a história do Jamal, que é interessante. O Jamal aparentemente trabalhou para o serviço secreto da Arábia Saudita. Então isso que se diz aí, que o pessoal tenta vender ele como se ele fosse uma pessoa liberal, moderna, é mais ou menos, né, gente? Trabalha para uns jornais americanos aí de grande projeção, mas já trabalhou para o serviço secreto saudita, e há quem diga que ele trabalhou para o serviço secreto dos Estados Unidos também. Porque ele esteve em vários países conturbados aí, ele esteve no Sudão, no Afeganistão, não foram poucas vezes não. Agora, a cereja do bolo, né? Ele fez diversas entrevistas com o Osama Bin Laden. Vamos lembrar que o Bin Laden é saudita, tá? E eles eram próximos, eles conversaram diversas vezes, tinham um bom relacionamento com o Bin Laden, inclusive teria entrevistado mesmo em Tora Bora, no Afeganistão. Ou seja, o Jamal Khashoggi não era essa figura neutra aí que a imprensa coloca, ele tinha um certo posicionamento e fazia oposição aberta aí ao príncipe Mohammed bin Salman. Quando das eleições americanas que resultaram na vitória do presidente Donald Trump, o Khashoggi criticou muito o governo Trump, né? Criticou muito o candidato Trump na época, etc. E de maneira que o posicionamento dele era abertamente contra Trump, mas que é uma pessoa que nós sabemos que tem um bom relacionamento com o atual governo saudita. É um presidente americano muito bem relacionado em termos de Arábia Saudita. Agora, gente, se ele foi assassinado, se ele está preso em algum lugar da Arábia Saudita, nós não sabemos. O fato é o seguinte: ele era um grande incômodo para o governo saudita. Por quê? Porque ele não era um dissidente qualquer, era um dissidente que tinha acesso à família real da Arábia Saudita, tinha acesso a generais do serviço secreto da Arábia Saudita, a gente de alto nível da comunidade de inteligência saudita. Esse homem sabia muita coisa, tá? Então se ele começasse a falar, não era interessante. Então não é uma coisa que vocês precisam ter em mente, a televisão não fala disso, mas que ele não era um dissidente qualquer, era uma pessoa muito ligada ao sistema, que conhecia muito o funcionamento do establishment. Agora, vamos falar do lado americano, né? Recentemente eu já escrevi um artigo aí, os Estados Unidos venderam mais de 110 bilhões de dólares em armamentos para a Arábia Saudita. Foi a maior venda de armamentos da história, tá? Vai beneficiar a Boeing, a Lockheed, General Dynamics, Raytheon, General Electric,
diversas empresas, todas as empresas americanas que vocês podem pensar que estão ligadas direto ou indiretamente à indústria de defesa, sendo beneficiados. Então uma coisa a gente já pode ir adiantando, dificilmente o Donald Trump vai revogar esse acordo, gente. Ninguém revoga um acordo de 110 bilhões de dólares. Por quê? Porque ele sabe o seguinte, se ele revogar o acordo, no dia seguinte Rússia e China estão batendo as portas de Riad para vender esse armamento. Então ele provavelmente, muito dificilmente, ele vai fazer isso. Existe nos Estados Unidos, vocês pesquisem quem quiser, eu acho que eu já citei isso aí quando eu fiz vídeos do Vladimir Putin, a famosa Lei Magnitsky, né? Que é uma lei que os democratas aprovaram em 2009, que se seguiu aí o assassinato do advogado russo Sergei Magnitsky, que é uma lei que impõe sanções a diversas personalidades da Rússia. Pode ser que eles acionem essa lei aí e imponham sanções a pessoas físicas da Arábia Saudita. Nós não sabemos. O que o presidente Trump vai fazer é uma incógnita. Agora, dificilmente, por uma série de questões, ele vai revogar essa venda de armas. Por que eu digo isso? Gente, isso aí não é apenas uma questão econômica. A Arábia Saudita é chave para os Estados Unidos e para o Ocidente no Oriente Médio, não só como exportador de petróleo, mas também como fator de contenção a diversas potências locais, tá? Não que os sauditas sejam sãos, coisa que eles nunca foram, tá? É um regime cruel, é um país assim que para os nossos padrões é quase medieval, mas são um contraponto ao Irã, que é o maior temor do Ocidente, e são próximos de Israel. Por incrível que pareça, o relacionamento de sauditas e israelenses não é ruim não, tá? Então, é uma situação realmente complicada. Eu falo sempre em tom de brincadeira aqui pro assinante do canal. Quem apostou no pessimismo do Oriente Médio, né, com relação ao Oriente Médio, nunca perdeu dinheiro, porque as coisas sempre... em seguida ao ruim no Oriente Médio veio o péssimo. Foi assim com o Saddam, está sendo assim com o Assad. É muito complicado. Então, pessoal, esses alardes que vocês veem da imprensa tem que ser visto com uma certa cautela, tá? O governo americano sabe que está pisando em ovos ali ou caminhando sobre uma navalha nessa situação saudita. Bom, gente, eu queria falar para vocês uma coisa muito importante para quem mora aqui em São Paulo. Amanhã, dia 15 de outubro, às 19 horas, na Rua da Graça 160, no Bom Retiro, tá? No Memorial da Imigração Judaica do Holocausto, vai ter a história do teatro Yiddish no Brasil. O Yiddish, para quem não sabe, é o dialeto judaico que era falado na Europa Oriental, principalmente na Alemanha, Polônia, etc. E eles vão apresentar canções da época, então vale a pena quem tiver a oportunidade dar um pulinho lá, tá? Eu vou deixar o link aqui do que eu consegui de links, mas quem puder dar um pulinho lá. A cultura Yiddish é uma cultura fantástica, eu fiz curso de Yiddish na USP, mas é fantástico, são histórias bonitas, é muito bacana. Quem assistiu aquele filme A Lista de Schindler ou Um Violinista do Telhado deve ter tomado contato com esses assuntos aí, é muito bacana. Então eu recomendo que quem estiver aqui em São Paulo, amanhã na Rua da Graça 160 às 19 horas. Bom, pessoal, eu achei esse livro aí, tá? Aqui é a biografia do Adnan Khashoggi, que é tio do Jamal, e foi um dos maiores contrabandistas da história, conforme eu citei no vídeo, tá? Esse homem, ele estava ligado a boa parte das guerras aí, da segunda metade do século XX, guerra Irã-Iraque, enfim, onde vocês pensarem que teve contrabando de armas, o Adnan Khashoggi estava metido na história. Ele, quando ele morreu, deixou acho que uma fortuna de mais de 4 bilhões de dólares. É interessante dar uma olhada nesse livro. Bom, pessoal, para quem ainda não conhece, eu tenho um blog onde eu escrevo regularmente. Aí eu fiz um artigo essa semana, tá? Sobre as características de um grande general. Nós devemos estender esse artigo. E o que é importante, então dá uma olhadinha, eu vou deixar o link aqui. O que é importante é que esse artigo eu disponibilizei para download uma lista com os 320 vídeos do canal Arte da Guerra. Então você consegue baixar a lista lá com os links para todos os vídeos. E o legal é que essa lista você sabe tudo aquilo que o canal fez. E eu peço para quem baixa a lista para divulgar, mande para os seus grupos de WhatsApp, para suas listas de e-mail, divulguem no Facebook, tá? Nas suas redes sociais aí, vocês estarão ajudando o canal. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu estou voltando amanhã com a terceira parte da Guerra do Golfo, tá? O terceiro episódio da série, e nós temos uma novidade muito legal para vocês, tá?
sobre os uniformes, equipamentos da Guerra do Golfo. É uma série dentro da série sobre os uniformes e equipamentos. Vocês vão gostar bastante. Então, eu desejo para vocês um bom domingo, uma excelente semana, sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil. Até mais, pessoal.